só colocar aqui. Agora sim. Hoje eu fiz também algo um pouco diferente, coloquei lá na videoaula gravada de enteropatias alguns exercícios no Forms, para vocês treinarem esse conhecimento que trazem aí na bagagem, sem ver a aula ainda, né? E aí depois responderia o Forms. Como não tem nota e tem lá o gabarito já quando vocês respondem, eu julguei que fosse uma forma de vocês começarem a estudar aí esse assunto de enteropatias. Hoje, eu acredito que não dê para a gente fazer a discussão das enteropatias, até porque depois eu quero complementar a aula de enteropatias com um estudo de caso mesmo, completo, né? E que eu vou disponibilizar em breve aí para vocês, mas tentem fazer. Eu não quero hoje até fazer essa discussão das enteropatias, porque eu quero dar um tempo das pessoas poderem realmente assistir a aula, e aí sim poder aproveitar a discussão e até levantar algumas dúvidas que porventura possam surgir na hora de assistirem a aula. Até já andei conversando com a Luísa, né, Luísa, no chat, em relação a algumas dúvidas levantadas, que é interessante, né, essa discussão mesmo. A partir do momento que você vê a aula, já tem um critério aí diferente, né, até da questão de perguntas e tudo mais. Bom, então hoje vamos começar a falar sobre os transtornos alimentares. É um assunto que ele, num primeiro momento, né, ele não era muito valorizado, então, durante muitos anos, inclusive, nós tínhamos, provavelmente, nos nossos consultórios, algum tipo de transtorno alimentar, que muitas vezes era colocado como um atendimento clínico, né, isso num passado, um atendimento clínico como um outro, né, não valorizando tanto a questão de ser um transtorno alimentar. Então, segundo esse autor chamado Bulce, em 2004, ele fala que foi no ano da né, que a anorexia e a bulimia nervosa foram reconhecidas como síndromes que traziam sérias complicações, né, e trazem mesmo, por isso que vocês vão visualizar hoje o quanto que a nutrição, o cuidado do nutricionista, ele vai mudar em relação àquelas outras condutas dietoterápicas que praticamos nas outras especialidades, até mesmo na própria obesidade, né? Então, ele entra, então, no Manual Estatístico e Diagnóstico de Desordens Mentais, DSM-4 e 5, e no CID-10. Então, aí, realmente, alinhou, né, a necessidade de que essa especialidade, que hoje virou uma especialidade dentro da prática clínica, de forma que o paciente, ele tem que ser cuidado por um especialista e especialmente por outros especialistas que vão complementar aquilo que o nutricionista vai fazer com o paciente. Então, o nutricionista que ele gosta da área de psicologia é uma área bastante interessante, é uma área que tem crescido muito no que diz respeito aos nutricionistas se interessando por essa especialidade, né? E realmente você tem que ter uma boa formação aí, porque senão, ao invés de você melhorar o estado de transtorno desse paciente, você pode reafirmar o transtorno alimentar, né? Então, você pode piorar, de certa forma, a situação do paciente e retardar o tratamento. Então, quanto mais tarde vocês sabem que a gente retarde esse tratamento, pior né? Mais consequências o nosso paciente pode vir a ter, tá? A Giovana está perguntando, aqui só um parênteses, se vai ter aula síncrona de enteropatias. A videoaula não vai ter síncrona, o que vai ser feito, Gi, um estudo de caso que eu vou discutir coisas que eu falei na aula e vai ser síncrona na próxima semana, tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui, nós temos, né,
como uma característica de nada agir, de transtorno alimentar, seria os desvios no comportamento alimentar que podem alterar o estado nutricional, sendo os principais tipos. Então, nós temos basicamente tipos e subtipos dentro de transtornos alimentares que devem ser avaliados de forma até saber exatamente qual é o tipo e o subtipo para que a gente possa entrar com a alimentação, com a orientação mais adequada, né? Então, de tipos, nós temos anorexia nervosa, que é uma perturbação na percepção do esquema corporal, caracterizada pela busca incansável pela magreza e medo de engordar, a qual causa a recusa alimentar. Então, é comum no paciente anoréxico que ele resista à alimentação, né? Ele tem aí uma refratariedade, né? Quando a gente fala em refratariedade, a gente está falando resistir, né? O hábito de se alimentar de forma adequada. Por quê? Porque ele tem uma inversão dessa imagem corporal. Ele se olha no espelho e ele acha que ele está com um aumento de peso, né, um aumento da massa de gordura corporal. Dentro do tipo anorexia, pode haver o subtipo purgativo, ou seja, ele come desde que ele possa vomitar, e aquele que é o mais clássico, que é esse que ele resiste à alimentação, que é o tipo restritivo. Então, anorexia nervosa é o tipo de subtipos ou purgativo ou restritivo. Na bulimia nervosa, já seria o uso de métodos inadequados para prevenir o aumento de peso, sendo o mais comum a indução de vômito após um episódio de compulsão periódica. Então, o bulímico é aquele que come, na maioria das vezes, compulsivamente, já foi avaliado aí, depois nós vamos falar, mas só para ilustrar, pacientes que chegaram a forçar o vômito 20 vezes no dia, né? Então, ele come períodos de menos de 2 horas, chegou a ter aí uma ingestão de quase 10.000 calorias. Então, às vezes pode que num primeiro momento assusta, né, essa informação, mas não é difícil a gente comer muita caloria, porque normalmente as pessoas que se preparam para um quadro de compulsão, eles consomem quantidades de latas, né, no caso de leite condensado, a caixa inteira de bombom, né, o bolo inteiro, então, são quantidades exacerbadas, por isso que chega próximo aí mesmo de um valor calórico próximo de 10.000 calorias, né, já se foi visto aí relatos de casos. E aí, né, desde que force o vômito. Então, como tem o subtipo lá na anorexia, aqui também vai ter. Pode ser que você tenha o bulímico, que é o mais comum de comer e purgar, e tem aquele bulímico que ele tem outras formas de controlar esse peso, logicamente essas formas não são as mais adequadas, né, então tem momentos que ele fica resistindo à alimentação, não come de forma adequada, passa períodos grandes em jejum, mas ele não chega a forçar o vômito. Então, é um subtipo aí não purgativo, ele não chega a purgar, tá? E aí nós podemos ter também, né, o subtipo, o tipo de compulsão, né, onde a gente tem aí o paciente com comer compulsivo, que se dá por episódios de voracidade fágica, mas sem utilização de métodos purgativos, depois sem preocupação mórbida e irracional com o peso, por isso os pacientes são, na maioria das vezes, obesos. Então, já que nós estamos falando aqui de estado nutricional, e até pode ser que tenha havido alguma confusão, nossa, mas então eu, como nutricionista, como é que eu vou identificar o anoréxico purgativo, do bulímico purgativo, do restritivo, e aí, né? Normalmente a gente pode verificar pelas próprias consequências de cada uma das doenças e também pelo estado nutricional de cada uma dessas situações. Então, normalmente, o anoréxico, ele tem baixo peso ou ele tem um quadro de eutrofia. O bulímico, ele tem eutrofia também, mas tem sinais que podem trazer para a gente essa determinação, né, do tipo, e ele, normalmente, ele vai ser
vai ter um quadro de sobrepeso ou mesmo obesidade. Então, para a gente diferir uma anorexia com o subtipo de uma bulimia, normalmente a gente acaba sorteando aí pelo estado nutricional que o paciente traz aí nessa investigação, tá? Bom, dentro de causas dos transtornos alimentares, tanto a anorexia quanto a bulimia, existem vários, né? Então, por isso que é importante a gente ter o apoio dessa equipe multiprofissional, contendo aí o psicólogo, o psiquiatra, para que a gente possa realmente saber aonde que está o começo dessa história, né? O histórico de ter desencadeado todo esse processo. E muitas vezes esse resgate é feito pelo psicólogo, e dependendo de como o paciente se encontra em termos de ansiedade, de depressão, enfim, de não conseguir mais lidar com aquela circunstância, nós vamos recorrer, sim, a medicamentos, né? Esses pacientes, eles têm que recorrer a esse medicamento, e aí o psiquiatra, ele entra para esse controle emocional, né? Porque alguns podem ter até ideação suicida. Então, são pacientes que a gente tem que ficar muito próximo a eles, são pacientes que eles precisam se sentir seguros com a nossa conduta, né? Então, não adianta querer ficar enganando o paciente, então, sempre agindo com transparência, para que ele realmente se sinta seguro e comece, então, a sua trajetória, né? Aqui eu não preciso falar para vocês que é um paciente que tem que ter um acompanhamento que a gente chamaria aí de nível de assistência nutricional terciário, onde o ideal seria que nós encontrássemos com esse paciente ou soubéssemos notícias sobre ele semanalmente. Então, não dá para deixar esse paciente muito distante do ambulatório, de um consultório, e às vezes, dependendo da circunstância que eu vou falar mais para frente, é um caso de internação, porque realmente são pacientes que precisam desse acompanhamento mais próximo. Então, dentro das causas desses transtornos alimentares, nós podemos colocar aqui os aspectos socioculturais, então, fortes desencadeantes, então, de corpo magro, é encarado como símbolo de beleza, poder, autocontrole e modernidade. Então, normalmente, os grupos de risco acabam sendo pessoas que trabalham com a imagem corporal, que seriam educadores físicos, artistas, bailarinos, né, muitas vezes atletas também, né, a nutricionista, então, fazem parte desse grupo de risco que a gente, quando atende um perfil no nosso consultório, no nosso ambulatório, nós precisamos, então, já começar essa investigação, porque às vezes ele vai com a queixa de querer perder peso, né, ou então querer fazer uma reeducação alimentar, mas no fundo, lá está inserido um transtorno alimentar. Então, é importante que o nutricionista tenha aí as ferramentas necessárias e questionamentos necessários para que ele possa, então, ter esse paciente aí com um diagnóstico mais preciso, né? É lógico que nós não vamos fazer o diagnóstico, uma vez uma suspeita, nós vamos encaminhá-lo para um psiquiatra e muitas vezes para o psicólogo, mas ele dando alguns indícios faz a gente ter aí a oportunidade, né, de indicar a melhor conduta, a melhor trajetória aí para ele, tá? Muitas vezes, o paciente, ele também acaba tendo esse comportamento alimentar em função de que ele não consegue controlar nada na vida dele, né? Então, contando um pouquinho o perfil psicológico de um paciente anoréxico, normalmente eles são extremamente perfeccionistas, né? E às vezes uma forma de ele conseguir dominar a situação, porque muitas vezes ele é dominado por algum aspecto, aí às vezes até sexual, né? Ele acaba recorrendo a essa restrição alimentar. Então, eu vou mandar naquilo que eu coloco na minha boca, né? Então, a alimentação vai estar relacionada aí a essa questão, né? Eu tenho o domínio aí de realmente eu é que mando naquilo que eu vou levar à boca, né? Em relação à questão psicológica, que acaba também, obviamente, inserida aí no contexto, né? Então, psicológicas, individuais e sentimentais, como eventos estressantes relacionados à sexualidade. Então, muitas vezes você pode ter um histórico aí do paciente de ter sido abusado sexualmente, a formação de identidade pessoal,
a ansiedade e suavização, né, ou liberação de sentimentos dolorosos. Então, às vezes, uma forma, a válvula de escape, vamos dizer assim, para esse paciente, seria realmente recorrer a essa relação com a alimentação, né? Então, muitas vezes, filhos de pais muito dominadores, muito possessivos, acabam também tendo a probabilidade, né, de ter aí o desencadeamento de um transtorno alimentar. Dentro da relação familiar, então, distúrbios de interação familiar, então, a gente pode colocar aqui relação com membros alcoólatras e depressivos na família, então, aquele ambiente pesado, aquele ambiente hostil, né? A relação com a bioquímica, então, transtornos com quadros depressivos, que levam muitas vezes a elevações dos níveis de cortisol, alterações bioquímicas específicas, né, atingindo aí regiões de hipotálamo, então eles podem ter alterações, inclusive hormonais, né, já que eu estou falando do cortisol, mas enfim, alterações hormonais que são importantes também a gente poder acompanhar para que a gente realmente entenda todos os aspectos, inclusive as consequências desses tipos de transtornos. E em relação à dietética, que seria aí a história prévia da obesidade e dietas restritivas. Então, é sempre bom que você coloque lá na sua ficha de anamnese o histórico de como que foi essa relação lá atrás com essa alimentação, né? Para todas as doenças, na verdade, principalmente as doenças relacionadas aí à alteração de estado nutricional, a gente pergunta muito, uma das primeiras perguntas, né? Qual é a sua relação com a alimentação, né? O que você, a partir de quando, se a queixa do paciente é perder peso, a partir de quando começou a perder, a ganhar peso, né? Você já fez dieta anteriormente? O que te levou a vir até aqui buscar esse tratamento nutricional? Né? Você fez dietas com nutricionista, foi com médico, com medicamento, enfim. E aí a gente vai começando, né, a pensar os dados que são importantes, até para a gente saber as causas, tentar descobrir aí as causas, talvez até o fio da meada, aonde começa toda essa história aí de transtorno alimentar. Em relação à compulsão alimentar, nós vamos ter aqui, né, como ocorre, né, uma resposta ao estresse ou uma ansiedade, né, lembrando aí da relação mesmo da alimentação como sendo uma premiação no momento em que está depressivo, no momento em que está, no momento, por exemplo, de ansiedade, de frustração, então, é o comer compulsivo. Então, como é que eu conseguiria identificar um comer compulsivo lá no meu consultório, no meu ambulatório? Seria, basicamente, perguntar para o paciente se ele come grandes volumes sem prestar atenção no que está consumindo, né? Aqui ele não vai ter um transtorno da imagem corporal, uma inversão dessa imagem corporal, como na anorexia, como na bulimia nervosa. Aqui é aquele comedor compulsivo. Então, se ele falar para você que ele come normalmente assistindo televisão, ou muitas vezes come fazendo algo que não preste atenção no que está levando à boca, e muitas vezes quando ele se dá conta, ele já comeu um volume muito grande, e ele percebe, né, aí vem o remorso, que foi um volume muito grande consumido sem necessidade, muitas vezes até sem estar com fome, é um momento que a gente vai ter, com certeza, aí um diagnóstico de comer compulsivamente, tá? Bom, aqui, pensando nos aspectos clínicos e as complicações, que muitas vezes elas acabam sendo o norteador para que o paciente tenha adesão à sua orientação. Né? Então, primeira coisa, para todo tratamento, isso não é só o tratamento nutricional, vocês já devem saber, o paciente tem que estar envolvido no processo. Né? Ele tem que querer. Se ele não quiser, vai ficar muito difícil. Você pode ser maravilhoso, né, no plano alimentar, que se o paciente não estiver afim de, ele não vai conseguir seguir, tá? Então, a primeira coisa, tem que ter a colaboração do paciente. E, no caso de um transtorno alimentar, do tipo anorexia e bulimia, tem que ter o envolvimento da família também, né? Porque, às vezes, a ansiedade também
acaba saindo da família, depositando nesse anoréxico, nesse bulímico, e que muitas vezes vai só reforçar o hábito de ser bulímico, o hábito de ser anoréxico, né? Então, quando você fala para uma pessoa que é anoréxica, olha, você tem que comer de forma adequada, força ele ser mais anoréxico. E se você fala para o bulímico, olha, você não pode comer e vomitar, né? Você tem que falar dessa forma, mas de forma que fale as consequências que podem acontecer, né? Porque se você só falar que ele não pode fazer isso e não dá uma justificativa do porquê não, reforça ainda mais o hábito dele comer e vomitar. Então, aqui, né, traz para a gente as consequências de cada uma dos transtornos e que muitas vezes a gente acaba tirando daqui para convencer o nosso paciente da importância dele ter aquela adesão, da importância dele ter, muitas vezes, aí, a questão emocional também sendo trabalhada, né, porque às vezes o paciente, ele vai até o nutricionista, mas ele não encara que ele também precisa de um apoio psicológico, às vezes de um apoio psiquiátrico. Então, a partir do momento que você relata as consequências de determinadas ações que não são as melhores, esclarece, descortina para ele um horizonte que até então ele não entendia, né, ele achava que, porque ele, muitas vezes ele é aquele que vai acompanhar muito as redes sociais, né, esses blogueiros, muitas vezes, né, revistas relacionadas a dietas, enfim, né, tudo relacionado aí a algo que é importante para ele, naquela situação que ele traz, dentro da concepção dele, mas ele não sabe das consequências, não necessariamente ele está sabendo das consequências. Então, é um trabalho gradativo, é um trabalho que vai realmente levar tempo, ele pode ter momentos em que ele vai sair fora, mesmo sendo um paciente que tem aí um controle, né, já esteja encaixado dentro dessa proposta, mas quanto mais ele entender, mais ele souber das consequências daqueles atos que ele está fazendo que não são os adequados, melhor ele vai interpretar. Então, considerando aí a anorexia nervosa, então, o que o paciente pode apresentar, né? Tontura, confusão mental, por falta mesmo de nutrientes, cabelo seco, quebradiço, que esse cabelo seco e quebradiço é em função dessa desnutrição, muitas vezes grave, né? Quando chega a ter esse cabelo seco e quebradiço, é porque ele já perdeu muita massa muscular, muita massa de gordura corporal, né? E lanugem, né, que a gente fala, que seria mesmo uma das consequências dessa desnutrição, né, então ele tem uma formação de pelos, é muito ralinha, né, e a gente vê que está extremamente frágil, então é importante essa avaliação física do nosso paciente, para que a gente possa identificar, inclusive, essas questões, né, então, esse aspecto de pele seca, cabelo fino, cabelo quebradiço, lanudo, e muitas vezes, já que nós estamos falando de aspecto físico, ele pode ter uma hipercarotemia. Essa hipercarotenemia, né, seria pelo fato dele ter uma cor mais amarelada, porque muitas vezes ele julga que os alimentos que são fontes de caroteno, eles não engordam, né, eles são liberados, então ele come para tentar até saciar uma fome, mas come quantidades absurdas, então ele fica realmente com um aumento desses carotenos e acaba refletidos no sangue e na pele mesmo, ele tem uma pele mais amarelada, até a palma da mão mais amarelada também, então a gente tem que orientar, né? Baixa pressão sanguínea, pulso e voltagem, que vai também trazer, né, uma questão de um batimento cardíaco bem mais lento, né, então ele vai para uma bradicardia, né, então ele tem aí um batimento muito, muito lento, em função de todo um sistema que está afetado. Ortostase, que é aquela situação em que o paciente ele tem um desequilíbrio, né, então tem aquela sensação de alteração hidroeletrolítica, aonde ele tem realmente, parece que aquela sensação de desmaiar, de fraqueza, né, letargia, muitas vezes que a gente até acaba falando.
A caquexia, que é quando o paciente se apresenta com em pele e osso, né, que seria grande perda de massa magra e de gordura, de alterações bioquímicas, baixos níveis de leucócito, baixo nível de glicose, alto nível de colesterol e caroteno. Então, aqui a gente tem alterações que mostram para a gente a baixa da imunidade por meio dos leucócitos, né, não tem glicose, porque ele praticamente não come nada, né, o organismo, ele tenta ver isso com uma alteração de lipídios sanguíneos, para tentar buscar algum substrato energético, mas mesmo assim ele não consegue, né, normalmente são pacientes que têm a tendência, pela irregularidade na alimentação, serem constipados. A acrocianose, né, que é quando os membros, a extremidade do membro superior e inferior, eles ficam numa cor arroxeada, por falta de irrigação nos membros, nas extremidades de membros superiores e inferiores. A amenorreia, né, que isso também acaba sendo um sinal para a gente intervir o mais rápido possível quanto à quantidade calórica, para que ele volte a ter uma quantidade de gordura corporal, para que volte a ter a menstruação. Então, com a falta de menstruação, como a gente chama aí de amenorreia, por 3 meses, né, já é preocupante. Então, ele tem uma redução de valores de FSH, de estrógeno, de progesterona, e isso pode refletir, inclusive, na formação da massa óssea, que muitas vezes, quando a gente pega lá uma densitometria de um paciente que tenha, por exemplo, 40 anos de idade, ele teve lá a anorexia na fase que normalmente acaba sendo de adolescência, quanto mais tempo eles ficaram com a amenorreia, maior a probabilidade de uma osteopenia e uma osteoporose. Então, às vezes você vê pela densitometria óssea uma pessoa com 40 anos, mas parece uma estrutura óssea de pessoas de 70 anos. Né? E aquilo, muitas vezes a gente não consegue recuperar mais 100%, a gente consegue pelo menos manter, mas recuperar principalmente dado aquele momento que mais deveria ter sido agregado aí esse cálcio no osso para ter uma formação óssea mais adequada até para essa idade mais avançada, né, principalmente depois da menopausa, acaba ficando mais complicado. E mais, né, a própria infertilidade. Então, muitas vezes, a jovem, adolescente, que tem lá a anorexia, ela pode começar a se interessar por essa alimentação mais adequada a partir do momento que você fala para ela que a probabilidade de ela manter em amenorreia, ela vai ter também a probabilidade de não ser mãe. Então, a depender, né, do perfil e daquilo que ela quer para a vida dela, o fato de se tornar infértil pode ser uma probabilidade de ela ter adesão maior a essa prática alimentar adequada. Perda muscular, osteoporose, pele seca, edema. Esse edema é muito também em função, né, da questão aí relacionada a grandes volumes de água que essa paciente consome, porque aquela história, né, muitas vezes a água não tem problema, o restante todo tem. Então, ela pode ter, inclusive, uma hiponatremia, que é pela grande ingestão de água, ou flutuações até de hormônio antidiurético. Então, está tudo descontrolado. Né? Então, essa grande ingestão de água, o que aconteceu? Né? Acabou solubilizando muito esse sódio, por isso que é colocado ali como hiponatremia, por isso que é interessante a gente avaliar esse nível de sódio no sangue, tá? E além disso, né, a hipotermia pela falta mesmo de gordura corporal. Isso tudo na anorexia nervosa. Na bulimia nervosa, o que nós vamos ter? Glândula salivar aumentada. Então, o fato dele estimular o vômito é uma forma de ele aumentar, né, essa glândula, estimular sempre essa glândula salivar. Erosão no esmalte dental. Então, o fato de ele forçar o vômito, esse ácido clorídrico entra em contato com o esmalte dentário e ele vai poder causar um desgaste desse esmalte dentário, ele tem uma probabilidade maior de formação de cáries,
né? Muitas vezes até o dente, quando ele fica muito opaco, ele pode ser um sinal para nós de que realmente algo não vai bem, né? Lógico, não é um sinal isolado, é uma somatória de sinais. E ele pode ter também a esofagite, né? Que é a inflamação no esôfago pelo contato aí desse ácido clorídrico constante com o esôfago. Arritmias, então alterações desses batimentos cardíacos, apresentam peso normal ou acima ou abaixo do peso, mas normalmente, pela clínica e pela experiência, né, ele seria, na maior parte, eutrófico ou sobrepeso, tá? Aqui, calos, né, quando nós falamos aqui do membro superior, calosidade no dorso da mão. Então, aqui, bem nesse dorso da mão, existe um sinal chamado de sinal de Russell. O que é sinal de Russell? É um calo que se dá de tanto o paciente colocar o dedo na garganta, né, e estimular esse vômito. Então, a presença do dente nessa parte do dorso da mão vai, de certa forma, ferindo o dorso da mão. Por isso que é chamado sinal de Russell, né? E ele que descobriu aí essa relação. Então, é um sinal que a gente pode dar uma olhada enquanto o paciente está conversando com a gente, está respondendo lá nossa ficha de anamnese, a gente pode realmente observar, né, a cor da pele, como a gente já falou aqui, mas também esse sinal de calosidade aí no dorso da mão. Além disso, ele pode ter mudanças bioquímicas, então, baixos níveis de potássio, altos níveis de CO2, né? Então, esse dióxido de carbono, ele se dá pela perda de ácido do sangue, gerando normalmente uma alcalose metabólica, devido mesmo a essa perda intensa de ácido clorídrico, né? Então, quando se dá dessa forma, obviamente, é porque o paciente já está num nível bastante grave, aí ele precisa realmente ser tratado, né? É mais comum eles apresentarem aqui diarreia ou irregularidade também no hábito intestinal, mas a diarreia é porque eles acabam usando laxante, né, e laxantes em megadoses. Pode ser que eles usem laxante fitoterápico, pode ser que eles usem laxantes comprados nas redes de farmácias e drogarias, enfim. E há uma probabilidade também dele ter um quadro de edema. Então, aí, né, é uma outra questão que nós também vamos ter na mesma situação do paciente com anorexia nervosa. Bom, caminhando mais um pouquinho, então, né, dentro dos aspectos nutricionais da anorexia, eles fazem dietas extremamente restritivas, então, usa moderador de apetite, ocorre uma perda de gordura corporal importante, refletida nessa perda de peso, usa diuréticos, uma ingestão alimentar diária que acaba sendo em torno de 400 a 600 calorias por dia, um jejum prolongado, né, então às vezes até 12 horas ou até mais de 12 horas, principalmente se no dia anterior ele acabou tendo que consumir alimentos porque foi alguma festa, enfim, aí para não ficar chato ele tentou, né, burlar, mas a família talvez obrigou a consumir determinados alimentos, aí no dia seguinte ele resolve, não, também hoje eu não vou comer nada. Então fica lá 12 horas, né, até mais horas em jejum. E eles acabam mais suscetíveis ao consumo de verdura, fruta, carne magra, produtos lácteos desnatados. Então, aquela história do low carb, dieta low carb, é algo que faz para esse paciente faz parte da prática dele, né, praticamente diária, porque ele acha que o carboidrato é o grande vilão e ninguém tira da cabeça dele que é. Então, por isso, né, olha só a importância, muitas vezes, do que a gente expõe nessa rede social, porque a depender vai, muitas vezes, potencializar um transtorno alimentar mesmo, né? A constipação, que eu já falei aqui, a redução do cálcio, levando a uma osteopenia, a alteração de retinol e ácido ascórbico. Além disso, uma hipocalemia, também pelo fato de não ter uma alimentação mais adequada, muitas vezes usar diurético, né, que pode também espoliar muito esse potássio. Dentro dos aspectos nutricionais da bulimia nervosa,
Nós também vamos ter a hipocalemia, pelo fato deles também usarem, né, aí o vômito e ter uma alimentação totalmente desequilibrada, a desidratação, porque muitas vezes usam laxante, usam lá, além do vômito, então, a laxante, o diurético, e quadros de alcalose, como eu já comentei aqui. Evitam gorduras e carboidratos, apresentam hipocloremia, que acaba sendo essa diminuição mesmo do cloro, hipomagnesemia e hipofosfatemia, porque está tudo realmente desregulado, né? Dentro da compulsão alimentar, nós vamos ter, então, eles geralmente são obesos, consomem cerca de 6.000 calorias em cada vez que eles têm esse quadro de compulsão alimentar, e dão preferência a alimentos com alto valor calórico e de carboidratos. Então, a diferença entre a bulimia e a compulsão alimentar, né, no caso do paciente bulímico, ele tem compulsão seguido de purgação. Então, muitas vezes, eles se preparam para esse episódio de compulsão. Então, eles vão no supermercado e compram lá pacotes de bombom, latas de leite condensado, tudo que é extremamente, assim, de uma quantidade grande de gordura e de sacarose, para que eles possam utilizar nesse momento da compulsão alimentar. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho, inclusive, da programação de lista de compras, para que a gente possa realmente melhor atender esse nosso paciente aí com quadro de algum tipo de transtorno alimentar. Então, aqui, os critérios para o diagnóstico, a gente tem aqui diferenças entre anorexia e bulimia, e também entre anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Então, o que é comum entre a anorexia e a bulimia? O medo de se tornar obeso, a deformação da imagem corporal, então essa inversão da imagem corporal, a baixa autoestima, o excesso de atividade física, o uso de diuréticos, laxantes, moderadores de apetite, dietas rigorosas, a preocupação persistente com a forma do corpo, e também, né, o comer sozinho. Então, muitas vezes, eles preferem comer sozinho, porque eles podem praticar a forma como eles acham, ou resistir à alimentação, né, porque assim ninguém fica pegando no pé deles, ou come compulsivamente, sem ninguém ver, né, e acaba purgando. Então, acaba fazendo parte aí dessa rotina desse paciente. O que é comum só na anorexia? Recusa manter o peso acima do mínimo normal, ele pode ter amenorreia de no mínimo 3 meses, e também, né, que é mais comum aqui, seria a preocupação com a forma física, eu já comentei, tá? Em relação à compulsão alimentar, que muitas vezes se assemelha à bulimia nervosa, seria a baixa autoestima. Na verdade, aqui a compulsão se assemelha tanto à anorexia quanto à bulimia nervosa, a alimentação desenfreada, que tem mais a ver com a bulimia nervosa, o que é mais comum do paciente com compulsão alimentar seria o comer rapidamente, comer sem fome, e o que é comum entre a bulimia e a compulsão, que seria os alimentos, o alto consumo de alimentos hipercalóricos. Bom, o diagnóstico correto, ele permite, lógico, realizar o tratamento mais adequado, amenizar as complicações clínicas e evitar a mortalidade, né, em uma faixa etária não habitual, como na adolescência e não adulto jovem. Normalmente, em faixas etárias, que eu poderia falar para vocês, a anorexia é mais comum na adolescência, nessa faixa aí de 14, 15, 16 anos, e a bulimia, ela pode tanto acontecer nessa faixa etária, mas ela vai mais acontecer em nível universitário, né, então na faixa etária de 20, 25 anos, por aí, tá? Mas isso, né, como eu falo, quando a gente trabalha em clínica, não é uma regra, tá? Pode acontecer nesse período, mas pode acontecer mais tardiamente,
também. Às vezes a pessoa com, sei lá, 30, 40 anos, ele pode ter um quadro de bulimia nervosa ou anorexia nervosa. Então, como instrumentos, no primeiro estágio, há uma aplicação de questionários autorrespondíveis que são utilizados para o rastreamento. Então, vamos supor, eu tenho uma suspeita de ter um paciente com um transtorno alimentar, né? E aí, o que eu faço, né? Como é que eu faço? Será que aquela ficha de anamnese que eu aplico no consultório é o suficiente? Não, não é o suficiente, tá? Então, você pode, se você tem suspeita na primeira consulta, ou então você já pode usar isso até como protocolo lá no seu consultório, no seu ambulatório, de enviar previamente, antes da consulta para esse paciente, um questionário. Então, esse questionário que eu vou mostrar para vocês agora, ó, ele está bem pequenininho aqui, eu vou até ler no meu material aqui, é um questionário que ele foi validado pela Unifesp, né, pela professora Mônica Cristina de Pietro, e a Evelyn Xavier, e a Dartil, e é chamado Body Shape Questionnaire. Esse questionário, o paciente, o ideal é ele preencher sozinho, e aí ele vai ter, de acordo com as perguntas, a resposta 1, que seria nunca, e a resposta 6, até a resposta 6, que seria sempre, com frequência. Então, perguntas do tipo, sentir-se entediado faz você se preocupar com sua forma física? Uma outra pergunta, estar com pessoas magras do mesmo sexo que você faz você reparar em sua forma física? Uma outra pergunta, né? Você tem evitado usar roupas mais justas para não se sentir desconfortável com sua forma física? Então, olha lá, né? Tudo voltado à questão da forma física, porque eles viram reféns dessa questão, daquilo que eles trazem de imagens na cabeça, né? E aí, com a pontuação, ele vai gerar um valor de, se for grave, seria mais de que 167 aí na pontuação, e abaixo de 110 seria nenhuma, não tem nenhum tipo de comportamento alimentar errado, né? Que não seria o mais adequado, tá? Então, aqui, esse seria um primeiro questionário, e como eu sempre falo, não somos nós que fazemos o diagnóstico, então a partir do momento que você verifica que existe algum indício aí, pelas respostas dadas, de ter algum transtorno alimentar, é importante que você encaminhe, né, esse paciente para um psiquiatra e psicólogo, para que eles possam realmente dar, né, esse diagnóstico aí de um transtorno alimentar e você poder tratar. Normalmente, esse paciente, ele tem que ser inserido, uma vez diagnosticado, num cuidado nutricional multiprofissional, que seria a terapia cognitiva comportamental. Então, isso eu falei lá na aula de obesidade e eu volto a falar aqui. Sem esse apoio, é muito arriscado o nutricionista atender sozinho esse paciente. Então, ele precisa realmente desse apoio psicológico para que ele consiga realmente entender alguns pontos importantes aí dentro dessa prática, tá? E aí, o segundo estágio, né, que seria a entrevista clínica estruturada ou semi-estruturada para uma avaliação subsequente do tratamento. Então, aí, aqui, ó, tem os tipos de entrevistas clínicas estruturadas ou semi-estruturadas. Então, tem vários instrumentos aqui que não vão ser nós que vamos aplicar, mas sim, né, o psicólogo, o psiquiatra aí que vai, inclusive, por fim, identificar o melhor diagnóstico aí para esse paciente, tá? E aí, então, né, pensando nessa associação das entrevistas, é importante que o familiar, né, os pais ou os familiares, eles também possam ter consciência daquele tipo de tratamento, como que vai ser, quais as etapas desse tratamento, senão tudo aquilo, né, que você já convenceu o paciente, já conseguiu conquistar, acaba caindo
por água abaixo, porque os pais, os familiares não estão colaborando com essa evolução natural de adesão desse paciente, né? Então, eles têm que se sentir, logicamente, seguros, eles têm que saber cada etapa do tratamento, para que eles não interfiram de forma, eles podem interferir de forma positiva, não interferir de forma a reforçar mais ainda esse transtorno alimentar. Bom, então, normalmente, né, o psicólogo, ele acaba aplicando essa avaliação da imagem corporal, né, que aí, em um primeiro momento, seria o relato do indivíduo sobre a sua imagem atual. Então, desses que você tem, desses bonequinhos aqui, qual seria a sua representação da sua imagem corporal? Como você se vê, né? E aí, aquilo que seria ideal para ele. Então, é importante sempre trabalhar com essa realidade, eu falei para vocês, não dá para ficar trabalhando com esses pacientes, mesmo que você veja um quadro de desnutrição grave, né, de forma que você imponha para ele uma quantidade a ser consumida. Então, você vai trabalhar através de registro alimentar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é um registro um pouco diferente do preenchimento que vocês viram até agora. Algumas vezes se assemelha até ao que a gente trabalha também com paciente com quadro de obesidade, mas é importante você sempre puxar uma valorização desse paciente, né? Porque todo mundo tem o lado que é de beleza, né? Existe beleza em todas as pessoas. É no cabelo, é na pele, é nos olhos, é na forma de falar, né? Muitas vezes eles também recorrem a esse tipo de transtorno alimentar por muitas vezes querer chamar a atenção do familiar, né? Por se sentir muitas vezes marginalizados por essa sociedade, então talvez uma forma de, né, eles sentem muita carência, muitas vezes afetiva, então é um momento que, quando você estiver próximo a esse paciente, desse paciente, você valorize, né, aquilo que ele tem de beleza, que não é só esse foco que a gente precisa na vida, a gente precisa de saber valorizar aquilo que as pessoas têm de beleza, né? E nesse tratamento é importante que esse profissional ele tenha esse feeling, né? Porque muitas vezes a carência o leva a ter esse tipo de comportamento alimentar, né? Uma forma dele querer dominar, né? Ou então uma forma dele vamos pensar naquele paciente que sofre de abuso sexual, então ele quer ficar cada vez mais magro, menos atraente, para ele não ter esse assédio todo. Então, isso vai ser trabalhado junto com o psicólogo, vai ser trabalhado junto com o nutricionista, enfim, para que a gente possa realmente alinhar melhor, ele entender os aspectos, que não é com esse autoflagelo que também ele vai abandonar, né, que ele vai conseguir com que as pessoas abandonem esse assédio com ele. Então, tem que saber como lidar com esse tipo de situação, né, qual é o mecanismo que seria o ideal para lidar com esse tipo de situação, que não seja recorrer a essa prática alimentar inadequada, né? Bom, então, caminhando aí mais um pouquinho, existem tratamentos não nutricionais. Então, vai chegar um momento, né, pode chegar um momento em que o paciente, ele precisa ser internado, né, onde ele vai ter que, sim, ser acompanhado de forma 24 horas. Então, quando o paciente ele é internado no hospital, tendo anorexia ou bulimia nervosa, tem locais que até tem câmera no quarto desse paciente, para que ele possa ser vigiado todo o tempo. Então, olha lá, quando que é indicado aí esse tratamento hospitalar, no caso da anorexia nervosa? Falha no tratamento ambulatorial, então, o sucesso do tratamento ambulatorial não se deu, né? Ideação suicida, perda de peso mais do que 30% do seu peso corporal, e um peso usual dando IMC abaixo de 14. Com relação à bulimia, sintomas purgativos persistentes, então aquele paciente que refere que ele
come, purga, come, ele só come na condição de purgar. Então, só para vocês terem uma ideia, fazendo um parênteses aqui, tem pessoas que têm até 20 vezes ao dia o hábito de comer e purgar. E aí, o que acontece? Ele pode, em determinadas circunstâncias, não mais ter a necessidade de colocar o dedo na garganta para forçar esse vômito. Pode ser que o fato dele contrair a região abdominal, ele já vomite. Então, às vezes, isso é um fator que leva ele a procurar um tratamento, porque ele não consegue mais controlar isso. Né? Então, às vezes, ele tossiu ou ele fez algo que contraiu o abdômen, ele já tem o reflexo do vômito. Então, isso fica muito complicado, inclusive. Né? Então, isso também tem que ser colocado para o paciente no momento em que ele não chegou nesse nível ainda. O que mais que ele pode ter, o anoréxico, em relação à internação? Problemas cardíacos, convulsões e a hipocalemia. Lembrando que a hipocalemia, né, o potássio, ele é importante para o organismo, tanto no batimento cardíaco, bomba a sal de potássio, né, então, ele não pode ter essas alterações aí hidroeletrolíticas, porque vai afetar todo um sistema e também o batimento cardíaco. Em relação ao tratamento farmacológico dado na anorexia, seria a fluoxetina, que é o mais utilizado, né, o antidepressivo. Em alguns casos, utiliza até os antipsicóticos. No caso do paciente com a bulimia nervosa, eles podem usar o tricíclico, que também acabam ajudando aí a melhora, né, dessa questão aí de entender o que é fome, o que é saciedade, o que é prazer, muitas vezes. Inibidores seletivos de recaptura da serotonina, e em alguns casos utiliza até antipsicótico também. E a questão da psicoterapia, no caso da anorexia nervosa, seria um tratamento mais individual, até para a gente saber qual o momento mais adequado para a internação. E no caso da bulimia nervosa, um tratamento grupal. Pode ser individual também, mas os sucessos maiores acabam sendo uma terapia em grupo, porque assim ele pode ter a oportunidade de compartilhar essas angústias, as suas frustrações com outros pacientes que tenham também o mesmo sintoma e até práticas que foram utilizadas nesses pacientes, né, que deram resultados positivos e eles possam compartilhar com esses outros pacientes que estão lá sendo inseridos nesse acompanhamento de educação alimentar, né? O paciente anoréxico, ele é mais introspectivo. O paciente bulímico, ele pode ser mais extrospectivo, tá? Também falo de novo, né? 2 mais 2 em clínica nem sempre são 4. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas é o que mais a gente vai encontrar aí nessa característica, né, de personalidade aí desses pacientes, tá? Bom, então o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, envolvendo o psicólogo, nutricionista e o psiquiatra, o tratamento nutricional, e aí a fase, importante aqui, né, a fase inicial de realimentação, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de, primeiramente, tentar estabilizar o mecanismo hemodinâmico desse paciente. E pensando nesse mecanismo hemodinâmico, não adianta você identificar lá que tem o IMC de 14 e você querer que o paciente ele chegue no IMC de 18,5 da noite para o dia. Então, a gente tem que ter cuidado, aliás, isso, né, para todas as circunstâncias, quando o paciente, ele tem uma baixa aceitação da alimentação, a gente tem que ir com cuidado, por isso que é sempre bom saber, como um ponto de referência para a gente, quanto que o meu paciente está comendo, né, quanto que ele come, qual é o valor calórico dessa alimentação. Aí, partindo desse valor calórico dessa alimentação, eu vou ter as estratégias aí de calcular um valor calórico mais adequado para ele. Mesmo que ele tenha uma necessidade imperiosa de aumentar essa quantidade alimentar em função de aumentar a caloria, tomem cuidado, porque existe todo um mecanismo que está envolvido aí, tanto nessa alimentação de baixa quantidade calórica, quanto de alta quantidade calórica, né? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês, para esse mecanismo, então, hemodinâmico,
Primeiro, a estabilização das funções vitais. Então, um dos primeiros passos, vamos tentar controlar esses exames bioquímicos, vamos tentar controlar a hidratação, né, controlar o equilíbrio aí ácido básico, a perfusão adequada de tecidos, a oferta adequada de oxigênio e nutrientes, para que realmente, né, ele tenha aí um começo devagar, porém que depois vai se tornar duradouro. Com relação à síndrome da realimentação, como eu falei para vocês, isso pode ser usado, inclusive, para situações em que o paciente ele tem uma baixa aceitação alimentar, né, porque o mecanismo acaba sendo igual, é quando existe, então, uma baixa ingestão de nutrientes, ou seja, baixa síntese de ATP, aí entra, né, com uma proposta alimentar. Então, eu posso dar uma dieta via oral, suplemento proteico calórico, aquele paciente, vamos supor, que ele tem mais de 3 dias com uma aceitação da ingestão alimentar com menos de 60%, né, que a maioria das vezes é que a gente coloca como referência, por 3 dias, já é uma indicação de outra via de administração alimentar que não seja a via oral, pode ser que seja a via enteral ou mesmo. Quando a gente trabalha com a via oral, o paciente ele controla aquilo que ele leva à boca, né? Agora, quando a gente está trabalhando com uma via enteral ou parenteral, eu é que vou prescrever aquela quantidade e é de forma involuntária que vai ser colocada aquela quantidade calórica e de macro, micronutrientes para esse paciente. Então, com isso, né, há uma oferta grande de nutrientes. Então, veja, você, enquanto nutricionista, tem que começar devagar, tanto na questão de suplementar o paciente via oral, e principalmente quando ele não tem a via de forma voluntária, que no caso é enteral e parenteral. Então, ocorre um aumento da oferta de nutrientes, aumento da necessidade de potássio, de fósforo, de magnésio intracelular, né? E aí, o que que acontece? Como há essa necessidade grande, há um roubo celular do extracelular. Né? Então, basicamente, né, aquele paciente que estava lá subnutrido, não estava comendo nada, 500 calorias por dia, você vem com o dobro, 1.000 calorias por dia, por exemplo. Então, ocorre uma avalanche de nutrientes que, inclusive, com a questão da glicose, a insulina vai pegar a glicose, né, vai tentar colocar dentro da célula para esse substrato energético. E aí vem junto quem? Vem o potássio, vem o fósforo, vem o magnésio. E aí no sangue, que é uma sinalização de que o paciente está com a síndrome da realimentação, ele tem baixa de potássio, de fósforo, de magnésio no plasma. E isso vai gerar distúrbio eletrolítico, alteração cardíaca, alteração neuromuscular, neurológica, respiratória e até mesmo edema. Né? Então, cuidado, a gente, toda vez que a gente tem que nutrir o paciente, a gente tem que ter critérios para nutrir também. Ah, não, eu vou dar um monte, aí agora tem um monte de opções aí dentro da prática clínica, eu vou pegar aquele que tem 2 calorias por ml e vou dar para o meu paciente para ele nutrir rapidamente. Calma, a gente tem que ir devagar, porque às vezes, para um paciente, uma quantidade grande pode trazer essa síndrome da realimentação. E mais, né, o organismo não está preparado. Se ele ficou muito tempo numa privação alimentar, ele não está preparado para toda essa quantidade. Então, a gente vai aumentando gradativamente, a gente parte de referência daquilo que ele está fazendo hoje para ir devagar aumentando essa quantidade, tá? Bom, seguindo então o tratamento nutricional em nível hospitalar. Primeira coisa, fase 0, a gente vai começar da fase 0 até a fase 5, que é quando ele vai ser acompanhado lá no nosso ambulatório novamente. Então, a questão que não conseguimos acompanhá-lo no ambulatório e no consultório, então entra na fase 0, lá em nível hospitalar, onde tem que ter uma relação colaborativa entre nutricionista e paciente. Então, o ideal, né, é que seja uma situação em que você tenha uma segurança por parte do paciente de que você está ali para ajudá-lo a sair dessa circunstância que trouxe ele para essa internação. Então, nós vamos fazer uma avaliação antropométrica, então, como é que está peso, altura, dobras cutâneas, uma avaliação da ingestão alimentar, então, eu vou oferecer no hospital
aquela dieta e ver o quanto que meu paciente está conseguindo comer. Eu vou analisar os exames bioquímicos, então eu vou ver sódio, potássio, hemograma, né, cálcio total, cálcio ionizável, colesterol, enfim, né, para que eu possa realmente entender todo esse processo. Em termos calóricos, eu tenho que, pelo menos, ter como meta atender o balanço metabólico basal, né? Então, esse gasto energético basal é o que seria, digamos assim, para um paciente muito desnutrido, seria o meu alvo. No paciente com abulimia nervosa, normalmente, como eu falei, eles não têm uma baixíssima aceitação alimentar como na anorexia. Então, isso se torna um pouco menos comum o fato de ele poder ter uma síndrome de uma realimentação, tá? Aí a gente pode entrar na fase 1, né? Que seria, basicamente, a fase em que nós vamos promover esse ganho gradual de peso. Então, vamos supor que o paciente ele tem internado com IMC de 12. Não adianta eu ter como meta atingir nessa internação um IMC de 18,5, que seria considerado a normalidade. Então, se ele conseguir de 12 para 13, de 13 para 14, já está de bom tamanho, ele já vai começar a ter uma outra circunstância metabólica, porque a gente tem que pensar assim, nesse caso, o paciente, ele é o controle dele mesmo. Então, é ele com ele mesmo que nós vamos usar como referência, né? A supervisão, olha lá, muito importante, supervisão da enfermagem e nutricional. Então, aqui é um paciente de nível terciário mesmo. Vou passar de manhã no quarto, vou passar à tarde no quarto. Vai ter provavelmente câmeras aí que vão estar envolvidas nessa proposta de acompanhamento desse paciente. Vai ter provavelmente, né, uma circunstância em que o paciente ele pode tentar burlar, e você manda a alimentação, se é via oral, ele pode jogar no vaso sanitário, ou ele pode, muitas vezes, se estiver de sonda, sacar a sonda. Então, tem que estar realmente vigiado todo o tempo. E a gente tenta, né, alcançar 85% do IMC mínimo desse paciente, para que ele comece a ter, né, obviamente, inclusive, uma qualidade de vida melhor, porque acaba muito fraco, né, por conta dessa inanição mesmo. Na fase 2, já seria quando alcançar 100% do peso-alvo. Não é um peso ideal de uma tabela, né, não necessariamente, mas é o peso-alvo que eu estrategiei como sendo alvo para esse acompanhamento nutricional, tá? Acho que uma dica aqui que eu posso dar para vocês já devem ter visto a tabela da Metropolitan Life, que seria o mínimo de peso que nós poderíamos alcançar num paciente com algum tipo de doença, que seria, inclusive, um peso que, vamos dizer assim, como uma proteção para ele, né? Então, a gente precisa ver, lógico, e esse peso não pode estar mascarado por edema também, né? Porque peso é algo que pode estar ou não mascarado por edema, e vocês viram que nas duas circunstâncias, tanto na anorexia quanto na bulimia, ele tende a fazer edema. Então, eu preciso ter certeza de que o meu paciente não está edemaciado. Então, quando eu falo em peso, eu vou olhar com esse olhar crítico também, e posso também acompanhar por essa antropometria. E, às vezes, até um exame de albumina, para identificar a proteína plasmática, se faz necessário, por que não? Né? Para a gente poder melhor acompanhar aí esse paciente em relação a essa melhora do estado geral. A questão do uso da albumina como, digamos, um indicador aí de melhora de estado nutricional é que a meia-vida da albumina, ela demora 20 dias. Então, até 20 dias, enquanto não completar 20 dias da sua intervenção, não adianta você ficar dosando toda semana albumina, porque não vai mudar muito, tá? A gente pode usar também o hematócrito e a hemoglobina como indicador também de estado nutricional, que isso é fácil nós encontrarmos, inclusive, no hemograma do nosso paciente, tá? Bom, verificar distorções cognitivas. Então, como é que tá o paciente emocionalmente? Ele tá mais amistoso, ele tá mais introspectivo, ele tá mais irritado, ele tá depressivo, enfim, vamos analisar isso também.
Na fase 3, manter o peso-alvo, então já cheguei no peso-alvo, vamos tentar aí ficar durante 2 semanas com esse peso-alvo, para ver se ele não tem alteração, e aí nós já vamos chegar para a fase final, que é a fase aí, final desse tratamento hospitalar, e nós já estamos encaminhando aí para uma alta hospitalar, mas eu preciso ainda de algumas certezas para que eu possa, então, liberar esse paciente para ser acompanhado novamente pelo ambulatório, pelo consultório. Então, aqui, considerando aí nessa fase final, né, o paciente prepara o próprio cardápio e faz o porcionamento e autoseleção dos alimentos que ingere, realiza atividades que envolvem técnica de exposição a situações de risco e de resolução de problemas práticos. Então, não é um hospital normal, assim, digo assim, geral, né? Esse hospital no qual o paciente ele é internado, o ideal seria que seja um hospital que tenha essa especialidade como foco, porque aí dá para a gente ter a certeza de poder liberar ele para o ambulatório, né, de forma mais, digamos, coerente e de forma mais segura, né, menos preocupante aí para o profissional nutricionista. Então, às vezes a gente pede para o paciente fazer a própria preparação, para ver a relação dele com a alimentação, né? Coloca ele em algumas oficinas aonde expõe ele em situações, por exemplo, de festa, em situações, por exemplo. Opa, voltamos. Que você já identificou diante daquilo que você viu com o psicólogo e até mesmo com o psiquiatra, como sendo algo que te dá segurança para liberar ele, tá? Então, isso é algo que a gente vai ter que preparar, né? Para cada caso é um caso, por isso que eu falo, não dá para ser um hospital geral, normal. O ideal seria que ele fosse internado num hospital que já faz um tratamento como esse que a gente está referindo aqui, tá? E aí entra na fase 5. Então, com a certeza de todas as circunstâncias e, digamos assim, as provas, né, entre aspas, que ele passou e deu tudo certo, ele é liberado para ir para casa e ele vai ser acompanhado a partir de então por um ambulatório, um consultório. Bom, dentro das etapas no ambulatório, como será o método de trabalho? Então, vocês já viram aí, depois nós vamos discutir esses 2 estudos de caso, que existe aí uma instabilidade até na questão emocional desse paciente. Então, o método de trabalho, você tem que expor para ele, né, as etapas que você vai trabalhar e sempre em cima, pessoal, daquilo que ele traz de registro alimentar. Eu acho que o registro alimentar é uma importantíssima ferramenta que vai trazer para o profissional os indícios da onde ele tem que começar o seu trabalho, né? Então, vamos supor, quantas refeições esse paciente faz, quais são os episódios de jejum, com quem ele realiza essas refeições, se essa ou com quem deflagra um quadro de transtorno, né? Isso também é importante a gente saber. Se ele estava com sinal de fome, se ele estava com realmente sede, né? Porque tudo isso, todas as sensações, enfim, estão muito confusas na cabecinha dele. Então, ele precisa realmente de ter esse acolhimento, de forma a você explicar o método, que você não vai ali falar para ele numa dieta engessada e falar, olha, você tem que comer isso, pronto, acabou. Muito pelo contrário, você vai trabalhar em cima daquilo que ele traz para você. Não é você que vai dar a ele, é ele que vai trazer para você e você vai lidar com a inclusão de alguns alimentos importantes, mostrar a função de nutrientes para ele, né? O que que faz esse macronutriente? Por que que você acha que o carboidrato é o grande vilão da história, né? Você pensou já na função que ele faz no seu organismo? Você sabe que o carboidrato, o que que ele pode de circunstâncias adequadas aí para todo um desenvolvimento metabólico? Então, é a hora que você vai trabalhar muito a educação alimentar. Então, tem que estar primorosa, né, essa educação alimentar. Porque aí é a hora que nós vamos ter o paciente para a gente, né, vai atrair esse paciente. O que que é cada transtorno? Você tem um paciente com anorexia purgativa, anorexia restritiva, bulimia purgativa,
bulimia não purgativa, então por isso que é importante, né? O compulsivo, e aí? O que mais? Definição de nutrientes, eles são, assim, se mostram, né, pelo menos, profundos conhecedores de nutrientes. Então, a gente tem aí pacientes que, por exemplo, acham que tem entendimento da tabela de composição de alimentos, sabe de calorias, sabe falar de rótulos de embalagens de alimentos industrializados, mas a base, né, o que ele tem de informação, muitas vezes são informações erradas, informações daquilo que ele quer interpretar para ele justificar o porquê desse transtorno alimentar. Então, é a hora de você quebrar paradigmas, é a hora de você colocar realmente o que faz aquele nutriente no organismo dele, quais são as fontes, né? Muitas vezes a gente pode até recorrer aí ao ciclo de Krebs, né? Pensar lá naquela bioquímica, tem que ser mais lúdico, vamos tentar didaticamente explicar para ele como é que é esse mecanismo, porque são pessoas que estão querendo, estão ávidas a querer essas informações. Então, a partir do momento que o seu discurso, ele não é só impondo para ele uma alimentação adequada, mas sim ajudando ele a ter uma alimentação adequada, é diferente, né? Você está mostrando cada etapa dessa circunstância, e que o ideal é que seja dessa forma, porque as consequências virão, né? Então, vamos lá. Importância dos nutrientes, então, olha lá, define o que é uma coisa da outra, então, tanto macro quanto micronutrientes, e fala da importância deles no nosso organismo. Eu posso usar um guia alimentar, de repente eu posso usar uma pirâmide alimentar, eu posso pedir para, olha, faz a sua pirâmide alimentar para mim, igual eu fiz lá no paciente obeso, né? Ou então, MyPlate, eu posso trabalhar o MyPlate, que trabalha muito grupos alimentares, né? Pede para o paciente apresentar uma foto, pelo menos uma vez por semana, do prato, né? Ou do prato, ou da refeição dele, desde o café da manhã até a última refeição do dia. Então, é uma forma de você manter sempre esse vínculo e ele se sentindo seguro, né? Que você está ali orientando, olha, está faltando um tal nutriente, né? Que tal se você utilizar esse, aquele outro, enfim, tá? O que mais? Fontes e importância de vitaminas e minerais, fibras e funcionamento do intestino, principalmente no que diz respeito aí ao paciente com anorexia, né, que ele tem muita probabilidade de ter a constipação. Então, você gosta de ter constipação? Né? Acho que é uma questão da gente chamar o paciente. Não te dá desconforto o fato de você não evacuar com frequência? Que tal se você melhorasse esse hábito intestinal? Se para você melhorar esse hábito intestinal, a gente precisa fazer isso, né? Então, acho que partindo aí daquilo que possa incomodá-lo, né? No caso do paciente, por exemplo, com bulimia nervosa, ó, tá vendo? Você tá com diarreia. Por que você tá com diarreia? Porque eu tô meio laxante. Então, você acha que você precisa recorrer a um laxante? Você sabe quais as consequências de usar o laxante por muito tempo? Por exemplo, câncer de intestino. Né? Então, você não está educando o seu intestino, você está forçando ele a fazer uma coisa que muitas vezes ele não quer, né? Então, que tal a gente poder aprumar, né? Alinhar aquilo que se tem necessidade? O que mais? Conceito de fome e apetite. O que é fome? O que é apetite para o paciente? Porque isso, de certa forma, vai ser usado na hora que ele preencher um registro alimentar na casa dele, que vai ter lá sinal de fome de 0 a 10, sinal de apetite de 0 a 10. Eu posso colocar também sinal de sede de 0 a 10. Né? Se ele não sabe o que é fome ou o que é apetite, porque está tudo confuso na cabecinha dele, ele, né, nem sabe o que é fome, o que é apetite, enfim, né? O que mais? Peso ideal, IMC e compleição física. Isso é muito importante. É a hora que a gente vai atrair esse paciente no que diz respeito a enaltecer as belezas que ele tem. Não adianta uma pessoa que tem uma compleição grande ficar com peso muito baixo, porque não vai ter, obviamente, uma resposta, um resultado que vai contemplá-lo. Nunca, né? Porque ele tem já a compleição grande. Ele muitas vezes se compara com uma modelo que tem uma compleição pequena e que você pode enaltecer, olha, você
é super bonito ou bonita, né? A gente tem aí também o sexo masculino hoje também tendo transtornos alimentares, né? Então, olha, sua beleza tal, tal, tal. Então, você vai relatando e vai mostrando que não precisa chegar naquele peso. O peso é um referencial dentro de um estado nutricional adequado. Às vezes ele vai pesar até mais com a base de peso de massa magra do que a gordura corporal. Então, isso tudo tem que ser desmistificado para o paciente. Um peso ideal não é aquele que eu vou pegar da tabela. O peso ideal é aquele que traz saúde, aquele que vai apresentar exames bioquímicos normais, né? E que a gente pode, de novo, recorrer à tabela da Metropolitan Life como sendo uma referência no que diz respeito à compleição, porque ali ele usa a compleição do indivíduo com o mínimo de peso que o indivíduo deveria ter, né? Então, isso também é legal a gente saber, né? Planejamento de cardápios. Vamos fazer o planejamento com o paciente? Então, nada de você impor para ele. Ora, nós vamos planejar o seu cardápio juntos, tá? Então, o que você costuma comer lá no de jejum? Né? Então, ele traz esse registro alimentar e nós vamos trabalhar esse planejamento de cardápio. O que mais? Alimentos light, vale a pena? Será que eu tenho que comer um alimento light para a refeição estar light? O que é definido como alimento light? Né? Então, acho que isso também, né, vai desmistificando aí para ele. Como comer fora em festas? Porque muitas vezes ou ele resiste no momento da festa, aquele anoréxico, ele resiste no momento da festa, só que ele chega em casa, né, e por ter visto toda aquela exposição, parece que só o fato dele olhar aquela exposição de toda aquela alimentação o faz achar que ele já engordou, né? Ou muitas vezes, né, o bulímico, ele resiste o momento de estar numa festa, e aí quando ele chega em casa, ele descompensa. Ah, eu não posso comer isso. Aí só que chega em casa sozinho, ele vai lá e come mais do que ele poderia ter comido na festa, de forma a não se sentir culpado. Uma outra coisa também que não posso esquecer de falar para vocês, que eu já falei lá na obesidade, e aqui também se faz necessário, seria alimentos proibidos. Não existe alimentos proibidos. Então, não dá para ficar rotulando nada, tá? Isso já é uma prática que a gente já adota, mas aqui, especialmente, não se deve mesmo, porque senão ele também vai acabar fazendo mau uso desses alimentos, tá? Como fazer uma lista de compras? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes, você fazendo até um papel de personal diet, você ajuda ele a montar uma despensa, ajuda nessa lista de compras do que ele deveria ter minimamente na sua despensa para ele ter uma alimentação considerada saudável, né? Não é uma alimentação que ele pode pensar engordativa, né? Que esse quesito, esse rótulo, é ele que pode dar, né? Então, você pode trabalhar aí com essa lista de compras para minimamente ajudá-lo nessa hora de escolhas, porque se ele vai no momento, se ele é um paciente com bulimia e ele vai para fazer essas compras, provavelmente ele vai comprar coisas que têm uma densidade de gordura muito grande, densidade de açúcar muito grande, e vai comprar grandes volumes. Então, não é que você vai impedi-lo de comprar, mas a forma, se ele vai poder comprar, mas a forma como ele vai usar isso é que tem que ser orientado, tá? E aí, técnicas para que ele possa fazer, né, a manutenção e hábitos saudáveis. Então, a gente pode, de novo, né, pensar na questão do mindful eating, do alimento que ele leva à boca. Eu posso pensar, por exemplo, na questão de ele sentir mais os sabores desses alimentos, as texturas, posso colocar oficinas para ele fazer isso, né? Eu posso também ter, de repente, no meu consultório, uma cozinha, onde eu posso fazer com que ele prepare essa alimentação na minha frente, para ver qual é a relação com essa alimentação, né? Enfim, a gente tem aí essas práticas para que ele tenha essa manutenção daquilo que seria mais saudável aí para a vida dele. Dentro de estratégias, então, o comer intuitivo, né? Comer com atenção, competências alimentares,
comendo com o paciente, então eu posso, de repente, ou pedir para ele preparar uma refeição no meu consultório, e se eu tiver uma cozinha, um local adequado para isso, né, e aí comer junto com ele lá, ou convidá-lo para almoçar. Também faz parte desse tratamento aí, né, porque aí a gente também consegue ajudá-lo nas escolhas no momento dessa refeição, né, então, normalmente eles são profundos conhecedores, sabem cozinhar, normalmente sabem cozinhar e muito bem, mas o anoréxico, ele não experimenta, ele faz para todo mundo preparações deliciosas, mas ele sequer experimenta, tá? Que mais? Oficina sensorial, é aquilo que eu falei, pode vendar os olhos do paciente e trabalhar com vários tipos de alimentos. Então, alimentos com consistência macia, consistência mais dura, ele relatar para você, com os olhos vendados, o que ele está sentindo de sabores, enfim, restaurar, vamos dizer assim, né, essa identidade com essa alimentação. E até essa identidade, pessoal, que vem lá da infância, né, que às vezes foi tamponada por esse hábito alimentar que acabou aí não sendo o mais adequado, né? Então, é importante a gente também ter esses resgates aí, porque isso acaba sendo aí bastante duradouro, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que o nosso paciente consiga realmente ter uma boa relação com a comida, a gente pode ter um resgate dessa alimentação, a memória olfativa, né, gustativa, e isso vai trazer uma durabilidade maior desse tratamento. Ele não vai ter recaídas com tanta frequência. Se tiver, vai ser bem menos, né? Dentro do tratamento nutricional, nós vamos muito para o lado educacional. O que é esse lado educacional? É uma regularização do hábito alimentar. É o maior conhecimento nutricional. Então, vocês viram aí que eu falei da questão de descortinar, esclarecer funções, esclarecer fontes alimentares, enfim, né? Aí, olha, definir conceitos sobre alimentação e nutrição, né? O paciente deve entender a reação do organismo à restrição alimentar e aos episódios de purgação, no caso aí de pacientes que purgam, né? A orientação da família também é muito importante para até diminuir as frustrações do paciente no horário das refeições, né? Então, às vezes, senta na mesa com os pais, aí começa já aquela briga, não, você tem que fazer isso, você está fazendo acompanhamento, você não está seguindo nada, então, esse tipo de estresse é um veneno para o paciente, nós não vamos chegar a nada, a lugar nenhum. O educacional, ele já acaba fazendo parte mais de um acompanhamento multiprofissional, né? Ele tem objetivos mais terapêuticos. Nós até podemos estar inseridos dentro desse contexto, mas quem acaba executando mesmo acaba sendo o psicólogo e o psiquiatra, né? Que seria uma reabilitação nutricional, que acabam sendo as mudanças profundas, trazendo, né, mudanças profundas neste comportamento alimentar. Tá? E aí, né, até trabalhando com a sociedade, né, quando ele está inserido em ocasiões sociais, como é que ele pode lidar com isso, então por isso que tem que ter um âmbito ainda maior. A nossa maior atuação acaba sendo mesmo no campo educacional, tá? Bom, dentro então dessa terapia nutricional, de objetivo, atender às necessidades do paciente, recuperar o seu estado nutricional e contribuir para a melhora clínica. Então, esses são os 3 pilares, vamos dizer assim, desse atendimento e objetivo dessa terapia nutricional para esses pacientes com transtorno alimentar. Devo desenvolver programas de tratamento individualizado. Então, atender um paciente com anorexia e bulimia, primeiro que você tem que ter uma especialidade, né? Você tem que realmente saber até qual o momento que você vai agir para não interferir no trabalho, inclusive, do psicólogo e do psiquiatra. Então, a minha liberdade termina quando começa do outro, né? Então, até onde eu devo ir em relação a cuidado nutricional de um transtorno alimentar, que a gente vai falar de lado psicológico com ele, mas desde que não interfira no trabalho do psicólogo. Onde o nutricionista tem o papel de ajudar o paciente a alcançar e manter o peso saudável e a melhorar o seu estado psicológico e emocional.
E aí é indispensável, né, o acompanhamento clínico e nutricional. É claro, eu preciso saber que medicamento que o meu paciente está usando, se tem interação com o nutriente, há quanto tempo ele está fazendo uso dessa medicação, né? O feedback do psicólogo é importante para a gente poder dar uma continuidade para esse tratamento, né? Então, tudo isso aí se faz necessário também. Para a terapia nutricional, então, na anorexia, calcular o valor de calorias, aumentando a caloria gradualmente. Então, vamos supor, se o seu paciente, ele tem um hábito alimentar, que você calculou a ingestão calórica, né, e aí você viu que ele está com 800 calorias de ingestão diária, você vai aumentar diante daquilo que você tem ali. Então, vamos supor, no café da manhã ele tomou um copo de leite e nada mais. Então, de repente, você pode colocar para ele a importância de usar um carboidrato, né? E aí, chegando próximo aí de atender o metabolismo basal. Então, aqui está uma sugestão de 1.200 a 1.400 calorias, mas vai muito daquilo que o paciente traz de recordatório alimentar, ou mesmo um registro alimentar, né? Para que a gente possa partir desse ponto. Os macronutrientes, normalmente ela é normolipídica, focada nos ácidos graxos essenciais, normoproteica ou hiperproteica, no caso de um paciente que tem uma depressão importante de massa magra, né, de preferência proteínas de alto valor biológico, normoglicídica e também incluir as fibras, principalmente para a regularização aí desse intestino. De micronutrientes, suplementação de vitaminas e minerais baseadas na DRI, RDA, então não tem só para o anoréxico. Nós vamos trabalhar com um modelo que é instituído para o indivíduo saudável, tá? E elevar o consumo de cálcio, né? Porque provavelmente aí ele tem já instalado, dependendo do grau, inclusive, de desnutrição, uma osteopenia, tá? Mirene, pode falar, querida. Oi, Lu, tudo bem? Tudo ótimo. Então, nessa classificação dos micronutrientes em relação a patologias específicas, você falou, não tem só para anoréxicos ou para bulímicos, né? Em qualquer patologia em que eu não tenha uma consistência de estudos que determine um valor X como suplementação, eu sempre posso me basear pela RDA e colocar isso como um determinante na suplementação? Isso mesmo. Porque vocês devem ter percebido, né? Eu tenho falado aqui de já várias doenças, na verdade, não vai ter especificamente para cada uma das doenças. Quando existe, a gente fala aqui, quanto à restrição, quanto a, muitas vezes, ao uso dela, muitas vezes não tem nem quantas vezes a RDA. Se não tem quantas vezes a RDA deve ser utilizada para melhor condicionar esse paciente, eu uso aquele valor, RDA, DRI, e não extrapolando a UL, tá? Isso é muito importante. Sempre não extrapolar a UL. Porque minha pergunta vem da sua explicação agora, né, sobre essa parte das dietas nos transtornos, né, e também pelos estudos que a gente teve decorrentes do trabalho, né, a gente acaba ligando as patologias e acaba fazendo para outras disciplinas também outras patologias, e vem estudos que em muitos casos específicos relacionados a patologias, você simplesmente não acha um consenso de suplementação. sim. Né? Então, você fala, vou usar o quê? Né? Eu tenho que suplementar esse paciente, mas eu vou usar o quê? Então, quando eu não tenho isso, eu posso sempre recorrer a DRI, a RDA, e, por exemplo, é um paciente idoso, né? Eu vou recorrer a RDA ou DRI para o paciente idoso naquela situação, naquela idade, enfim. Dessa forma que a gente sempre deve proceder, então. Exatamente. Até na hora de você, vamos supor, você calculou uma dieta que deu X lá de valor, por exemplo, de vitamina A. Só que você está vendo que o paciente ele precisa de uma concentração maior. Então, você vai pegar daquilo que você calculou
para a chegada da UL, você pode dar na forma de suplemento. Então, eu vou dar essa vitamina A, tantas unidade internacional, por exemplo, ou microgramas que seja, atendendo até o valor de UL. Tá, eu já entendi. Porque a gente fica numa dúvida, né, numa insegurança de que, da mesma forma, a gente não quer prejudicar o paciente, que é o principal, né, e não quer falar besteira, né, não quer, por exemplo, na hora que for esclarecer, não tem um consenso, né. Isso aconteceu no nosso estudo, né, no nosso estudo de caso e nosso trabalho, né, e o grupo ficou assim bem dividido, porque a gente vai colocar ou não vai colocar o número? E eu me lembro que na outra aula você mencionou, olha, quando vocês não acharem essa situação, quando vocês não acharem um consenso, principalmente para os micronutrientes, vocês vão abordar a parte do RDA e da DRI para aquele paciente, nem vai ser necessariamente por conta da patologia, e sim para a idade, sexo, sei lá, se tiver definição, para aquele paciente. No nosso caso, é um idoso, né? Então, por isso que eu estou esclarecendo bem para minha cabeça ficar bem clara, porque às vezes é tanta informação que a gente pode confundir. Obrigada, viu, Lu? Nada, imagina. É exatamente isso. Então, assim, o importante da gente conhecer as doenças, as consequências que ela traz, é a gente saber até onde, né, a gente pode ir, inclusive com relação a essa quantidade aí prescrita. Então, é lógico, se eu tenho um paciente que tem alteração pela doença, uma alteração, por exemplo, de potássio, se eu sei que, né, a recomendação de potássio na RDA, DRI é X, eu vou colocar menos aquele valor, porque ele tem a tendência a ter um potássio alto no sangue. Então, a referência, alguns estudos até apontam, olha, pode usar a RDA, DRI. E quando não falar absolutamente nada, vocês podem usar, porque não tem nada que nos impeça. Inclusive, se tem ali algumas situações em que eu tenho que aumentar o valor por conta dele ter, por exemplo, uma tendência a apresentar deficiência, eu vou colocar como referência o L, né? Então, é muito importante que a gente sempre tenha. Quando vocês vão para estágio, até interessante você falar isso, Mi, porque assim, quando vocês vão para estágio, vocês acompanham um paciente, né? Num determinado momento, depois, hoje a gente está trabalhando com 2 estudos de caso. E aí, vocês analisam aquilo que, por exemplo, o hospital está oferecendo em relação a macro e micronutrientes, a gente até coloca para vocês, micronutrientes relevantes. O que seriam micronutrientes relevantes? Aqueles que a própria doença, a circunstância que o paciente está, por exemplo, se é um adolescente, se é um idoso, ele precisaria ter aquele nutriente. Então, vamos supor, quando a gente fala de adolescente, a gente precisa pensar no ferro, na vitamina, por exemplo, vitamina D, né, o cálcio mesmo. Então, é lógico que eu vou avaliar aquilo que o paciente ele tem de ingestão e aquilo que seria ideal para ele, considerando essas referências aí. E aí vem a intervenção de vocês, né, que é a hora que é o boom, que a gente fala que é o momento que vocês são, naquela hora, o nutricionista do paciente. Independente do hospital estar ou não dando aquela quantidade, é o momento de uma intervenção, ainda que seja hipotética. Então, o que vocês fariam diante dessa circunstância? Então, deu, sei lá, 300 miligramas da ingestão de cálcio pelo aquilo que ele come. A recomendação seria 1.200 miligramas de cálcio. Então, que seria o ideal. Então, o que eu vou fazer entre aquilo que meu paciente está comendo para eu chegar nessas 1.200 miligramas de recomendação de cálcio? Então, você tem, né, as possibilidades aí de fazer essa intervenção, né? Então, é muito importante que vocês sigam mesmo essa quantidade aí como norte, RDA, DRI, né, e aí a UL, que eu sempre falo a UL para vocês, como uma forma da gente saber o quanto máximo que eu posso trabalhar, né. Quando nós prescrevemos um suplemento via oral, vocês podem notar, qualquer suplemento,
eles normalmente, eles vêm com 100% de adequação, segundo a RDA, DRI, né? Então, mas isso me impede de dar alimentação normal, tem que dar só o suplemento? Não, porque basicamente, né, eu tenho a UL, que me traz essa segurança, que eu não estou super nutrindo esse paciente, nem trazendo toxicidade em função de vitaminas e minerais, né? E eu tenho ainda a possibilidade de avaliar até pela Anvisa, tá? Então, vamos supor que vocês tenham situações em que não consiga, né, ter o valor de UL. Agora não me recordo qual o micronutriente que não teria, né? Mas vamos supor que não tem. Vocês podem recorrer à Anvisa, né? E eu acho que o livro da Silvia Cozzolino, que fala sobre nutrientes, ele é um excelente livro para consulta, para até saber em relação às consequências de uma hipervitaminose, hipovitaminose, e eu acho que aí também é um norte aí para vocês utilizarem, né, como uma referência com essa, muitas vezes, possível insegurança de vocês de ir para esse caminho, né, então acho que é um livro que fala de interação de nutrientes, nutriente com nutriente, e até, mais uma dica, livros que falam de interação nutriente-droga, droga-nutriente, porque dependendo, né, do medicamento que o paciente está fazendo uso, pode haver também essa interação, e aí a gente precisa saber qual horário melhor administrar o suplemento, se for o caso que a gente quer suplementar, né, e o horário que a gente, que seria melhor ele utilizar a medicação mesmo, né, é lógico, nós não vamos interferir na medicação desse paciente, mas nós podemos interferir na suplementação, no horário em que ele vai utilizar essa suplementação, tá? Tá ótimo, Lu. Inclusive, o que você falou agora, o que vem descrito nos suplementos, né? Minha mãe está com sarcopenia e eu já vinha desconfiando, ela acabou fazendo os exames tal, e está com sarcopenia. Ela está suplementando. E o médico, mesmo não tendo um consenso de quanto suplementar a mais de cálcio, porque não existe isso junto com a vitamina D, ele está suplementando o limite do que ela deveria tomar por ser idosa, né? Falou, não, a gente vai manter esse limite, eu quero que ela mantenha esse limite, porque eu não posso deixar de suplementar, né? Ela está tudo bem com o rim, com a função renal, tudo ok, eu não posso deixar suplementar. Apesar de não ter um consenso da suplementação do cálcio, eu vou manter, porque ele é muito importante junto com a vitamina D. Né? Principalmente nesses casos de sarcopenia e de osteoporose, que não é o caso dela, né? Mas é a sarcopenia. Então, você falando agora, eu me lembrei dessa parte. Então, ficou super claro, Lu. Acho que uma colega aqui pediu no chat para que você, por favor, coloque os nomes aqui dos livros, por gentileza. Obrigada, Lu. Nada. Vou colocar, então, aqui, ó, interação droga-nutriente. Então, esse livro Interação Droga-Nutriente é da Cristina Martins. Teve uma época que ela parou de publicar. Ela andou, acho que, mudando um pouco a caracterização, porque, inclusive, ela tem um site, ela é uma pessoa que dá cursos, é bem interessante, Cristina Martins, que tem material aí de apoio, tá? E tem também o livro da Silvia Cozzolino, que é o Nutrientes. Colocar a Silvia Cozzolino, eu não sei se o título do livro é exatamente esse. Se vocês tiverem dificuldade, fala para mim que eu ajudo vocês, eu até ponho foto, enfim, tá?
Na verdade, acho que é um livro que vocês, quem gosta da área clínica, são livros que vocês têm que ter realmente na biblioteca, né? Porque são livros que a gente acaba recorrendo muitas vezes, tá? Tem um livro também da Valéria Pascoal, agora me lembrei, ó. Agora não lembro o título do livro, sobre, acho que é suplementação. Eu tenho dúvida em relação a se é suplementação, mas também deem uma olhadinha. Entrando hoje em dia, né, a gente dá um Google, como falam, e a gente consegue aí toda essa parte aí, é fácil pelos nomes, enfim, pela busca, fica fácil. Se tiver dificuldade, recorram a mim aqui, que eu tento ver para vocês direitinho. Eu tenho um aqui da Valéria, que chama Nutrição Funcional, Nutrientes Aplicados à Prática Clínica. Esse livro é maravilhoso. É esse aí, Mi, é esse aí mesmo. É esse porque, na verdade, ele era, o nome dele anteriormente, acho que era suplementação, alguma coisa aí, nesse sentido. Esse livro, inclusive, ele é novo, né, esse seu? É novinho, é de 2018, né? Eu comprei logo que saiu. E ele fala sobre bastante suplementação de alguns, principalmente micronutrientes, que é que a gente tem maior dificuldade, é claro, né? E fala, inclusive, sobre a suplementação de cálcio, elevar o consumo de cálcio em osteopenia, em osteoporose, mesmo não tendo consenso, né, em estudos científicos, ele aborda sobre isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Outros, né? Ele, na verdade, ele era um livro só, e agora ela fez, inclusive, 2 volumes, porque realmente é um conteúdo bastante grande, né? É lógico, a gente pode recorrer às referências bibliográficas, podemos recorrer a várias possibilidades aí de PubMed, né? Enfim, desse levantamento, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo para fazer todo esse levantamento. E o livro, ele passa a ficar mais rápido a consulta, né? Então, por isso que eu falo, quem gosta de clínica, e vocês estão chegando no final aí do curso, é bom já ir meio que montando, né, essa biblioteca aí, porque realmente ele vai ser de grande valia aí para quem gosta dessa área clínica, viu? Bom, em relação aqui à parte de fracionamento, então, de 5 a 6 refeições por dia, né, incluir lanches entre as refeições principais, então, ou seja, não deixar esse paciente muito longo tempo em jejum. O que mais que a gente tem aqui? Olha, para bulímicos e comedores compulsivos, acaba sendo a mesma conduta, então, interromper os episódios de ingestão compulsiva. Como que eu vou fazer isso, né? O ideal é que ele não tenha episódio de compulsão seguido de purgação, porque o que vai acontecer? Com a compulsão, normalmente ele vai ter um alto índice glicêmico e, consequentemente, alta insulinemia. Com alto índice glicêmico mais a insulinemia, vai trazer próximos episódios de compulsão e, com certeza, para o bulímico, purgação. Porque a insulina também, em grande quantidade no organismo, ela traz ansiedade, é uma mistura de fome com uma ansiedade, angústia, e aí acaba piorando os episódios aí de compulsão. Então, a primeira coisa é, olha, num primeiro momento, ele não vai, só porque você está falando, parar de ter o quadro de compulsão. Então, olha, quando você tiver um quadro de compulsão, você procure colocar algum alimento que é fonte de fibra solúvel, porque aí a gente conseguiria atender aí, né, essas restrições, muitas vezes, ou melhor dizendo, né, a questão mesmo dos episódios compulsivos, de uma forma mais controlada. Então, primeiro, eu vou comer uma quantidade ainda que está grande, mas só que eu vou colocar junto no meio dessa compulsão, vou colocar junto a fibra solúvel, algo que possa minimizar esse episódio compulsivo, tá? Bom, adequar as calorias conforme o estado nutricional e antropométrico, né? Então, lógico,
eu vou adequar essas calorias, mas sempre em cima daquilo que ele traz no registro alimentar, manter a ingestão normal de macronutrientes e para micronutrientes atender, olha lá, RDA, AI, né, no máximo aí o L. E aí, também um dado importante, que não podemos nos esquecer, que seria a reeducação do comportamento inadequado, como indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, jejuns, dietas restritivas, episódios de compulsão. Então, é muito importante que, né, você fale das consequências desses episódios. O que pode gerar toda essa quantidade aí de compulsão de alimentos, que depois vai virar purgação, e aí, né, vai trazer malefícios para esse organismo. Então, falar das consequências se faz muito necessário aí nessa questão, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês alguns recordatórios alimentares, só para vocês sentirem um pouco, isso aqui não foi nada inventado, tá? São recordatórios, tanto é que tamanho de letra muito pequenininho, que eu vou ter que usar aqui o meu, que também não está muito grande, mas a gente tenta aí fazer essa leitura de forma a ver basicamente a abordagem, né, de como que se comporta um paciente. Então, isso aqui foi tirado exatamente de um ambulatório, que é o Ambulim, lá do HC, que cuida especialmente de transtornos alimentares. Então, aqui é um paciente com idade de 15 anos, então é uma jovem de 15 anos, com IMC de 15,6, e o valor calórico desse dia foi em torno de 1.132 calorias. Então, aqui, esse é um modelinho, primeiramente, né, um modelo de registro alimentar que a gente pode pedir para o paciente anotar durante 3 dias ou até, lá eles fazem até uma semana. Como eles passam, dependendo da gravidade, semanalmente no ambulatório, é uma forma aí da gente poder, né, acompanhar melhor esse paciente. Então, olha lá, às 6h20, o que o paciente coloca, né? Uma fatia de pão branco diet, meio copo de iogurte light, uma pera média, 2 bolachas de maisena, uma bala de hortelã e uma colher de chá de requeijão light. Então, vejam, sinal de fome, que já foi trabalhado o que é, né? Número 8, pensamento antes de se alimentar, é melhor eu maneirar hoje. Talvez já se auto-punindo, né? Ó, não vou poder comer muito, é melhor eu maneirar hoje. Depois que comeu, acho que comi mais do que deveria. Depois tem lá, às 9h30 da manhã, uma barra de cereais Nutri. Sinal de fome, 6. Antes de comer, é melhor comer isso agora para a fome não me atrapalhar, não me distrair na prova. Então, provavelmente já deve ter tido experiência que estava com fome no momento de prova, e isso acabou sendo aí um vetor, né, para talvez nem ir tão bem na prova, ou distraiu, enfim, que a fome estava tamanha que acabou distraindo essa jovem. Olha lá, depois que comeu, droga, odeio comer isso. Então, vejam, por esse relato, vocês já podem começar a descortinar com o paciente o porquê que comeu isso. O que ela julga que seria importante ela comer esse alimento nesse horário, já que ela mesmo refere que ela não gosta, né? Então, será que a gente não poderia colocar um outro alimento que trouxesse mais prazer? O que ela gosta? E daí você começa a conversar com essa paciente, tá? Às 13h30, olha lá, 4 colheres de berinjela, 4 colheres de espinafre, 3 laranjas, 2 mexericas e uma xícara de chá de uva passa. Sinal de fome, 9, estava com fome, antes de se alimentar. Estou com fome, mas é bom eu não comer muito. Depois que comeu. Ai, meu Deus, será que eu vou engordar? Não deveria ter comido tanto. Às 17h20, uma laranja, uma maçã, desculpa, uma maçã média. Sinal de fome, 5, antes de comer. Não posso comer muito porque eu almocei bem. Ela julga que almoçou bem. Será que ela almoçou bem mesmo? Em relação a macronutrientes, será que não está faltando aqui o carboidrato, a proteína, né? Será que a gente não poderia diminuir um pouco um desses
e aí acrescentar aquilo que pudesse dar mais equilíbrio. Então, é por meio deste registro, por isso que eu trouxe para vocês visualizarem, que a gente vai trabalhando os demais, tá? E aí, depois que comeu, Deus queira que eu não engorde. Então, até Deus já está sendo solicitado aí diante dessa medo, né, dessa paura de aumentar de peso. Às 19h50, um prato de creme de batata com cenoura, uma laranja e 2 mexericas. Sinal de fome zero, não estava com fome. Antes de comer, melhor comer agora, porque eu tô meio zonza. Mas eu não posso comer muito. Então, sempre, né, aquela carga, né, trazendo aí que não pode, enfim. Depois que comeu, estou me sentindo muito gorda, parece que engordei uns 100 quilos. Então, vejam toda uma característica aqui, nesse caso, é uma paciente com anorexia nervosa. Esse registro, é um registro que está com uma letra muito pequena, mas a gente pode até, aqui o que eu quero, na verdade, é mostrar para vocês um outro modelo e de uma anoréxica purgativa, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que o anoréxico normalmente ele é mais restritivo, mas existem também aqueles que são purgativos. Então, o modelo aqui, ele já foi diferente. Então, aqui foi inserido a hora, o que comeu, a sinal de fome, saciedade, se comeu, se teve compulsão seguido de purgação, onde comeu, com quem comeu e os sentimentos. Então, aqui observe que nesse relato da paciente, ela refere alguns alimentos que aqui provavelmente faltam nutrientes. Ela fala muito da questão de ter que deixar a mãe, né, para ir para o trabalho, e aí para ir para a faculdade, enfim, e aí isso está mexendo com o emocional dela, e no final da noite, ela refere ter uma alimentação, lógico, não igual a um bulímico compulsivo, mas ela teve compulsão, olha lá, 3 bombons, depois ela consumiu açúcar, ela consumiu meia lata de leite moça, mais a Coca-Cola, mais o bolo, e aí teve aqui, olha, compulsão seguido de purgação. Em casa, sozinho, e aí ficou triste e ao mesmo tempo eufórico. Então, essa sensação é muito instável, né? Então, tem tristeza e ao mesmo tempo euforia. Olha lá, fala aqui, porque nenhuma das vezes eu consiga, ninguém gosta de mim, olha lá, né? E porque a letra está complicada aqui. Por que as pessoas não me querem como amiga? Então, ela aqui é uma carência pura, né? Por isso que ela tenta se auto-premiar com essa compulsão. Então, primeiro tenta restringir ao longo do dia, né? Com alimentação mais irregular. Aqui ela descompensa, e aí ela fala, dentro dessa descompensação, esse ar de carência afetiva, né? Então, aqui refere muito nessa carência afetiva. Aqui, como ela teve esse episódio de compulsão, ela não comeu quase nada, né? Acabou ficando o dia todo com refrigerante, café, água, o dia inteiro. Então, olha lá, estou me sentindo culpadérrima pelo episódio de ontem, né? Ela refere que ela precisa livrar dessa sensação, né, de ter engordado. Então, ela, por outro lado, ela acha que ela estava indo bem, aí ela descompensou no final da noite de ontem, então hoje ela vem com uma carga muito maior ainda. Então, vejam o quanto ela precisaria realmente ser trabalhada aí, né? Esse lado emocional. Aqui já seria, então, sem dúvida, uma anoréxica purgativa. Essa situação já é uma paciente com bulimia nervosa, uma bulimia clássica, onde às 6h15 ela refere consumir 3 copos de café com leite, 4 pãezinhos com margarina, sentiu fome e vomitou. O que sentiu antes? Muita fome, sensação de vazio no estômago. O que sentiu depois? Sensação de incapacidade, tristeza de não ter conseguido mais uma vez.
Às 9 horas, um pacote de bolacha recheada e um copo de leite, sentiu fome e vomitou. Depois, o que sentiu antes? Fome e sensação de fraqueza, e o que sentiu depois? Tristeza de ter comido mais do que o necessário, irritação. Então, fica irritado com ele mesmo, com ela mesma, né? Ao 12h15, um prato de macarronada, 2 pedaços de frango, salada de batata com maionese, 3 copos de refrigerante e um pudim. Sinal de fome, não estava com fome, vomitou sim. O que sentiu antes? Desejo. Aí a gente pode trabalhar até o que significa esse desejo para essa paciente, né? Raiva de ter começado a comer sem fome, sensação de estômago cheio. Às 14h45, vejam que nem é tão distante assim o horário do almoço para o horário dessa refeição da tarde, onde consumiu uma pizza grande, 2 copos de suco, não estava se sentindo com fome e vomitou. Ainda mantém o desejo, que não foi resolvido, né? E aí refere depois tristeza de ter começado a comer sem fome e sensação de estômago cheio. E às 20 horas, quando termina o seu dia, ela consome meia travessa de torta salgada, 3 copos de refrigerante e meia travessa de pavê. Sentiu fome, vomitou, fome e desejo. Então, aqui já foi uma mistura das sensações, né, e da necessidade fisiológica, irritação de ter comido mais do que o necessário e sensação de estômago cheio. Então, com isso, a gente acaba, né, tendo aí as várias representações diante de uma anorexia, de uma bulimia, uma anorexia purgativa. Então, eu quis trazer mesmo que é realidade dentro daquilo que a gente trata aí de transtornos alimentares. Eu deixei para vocês, né, os dois casos que eu achei que fosse dar para a gente discutir hoje, mas a gente pode passar para a semana que vem a discussão, juntamente com um estudo de caso, que eu vou postar para vocês fazerem na semana que vem de enteropatias, e aí a gente discute esse caso, e juntos a gente pode elaborar aí essas respostas. Tem alguma dúvida, pessoal? Obrigada, viu, Mirene, pelas referências aqui. Obrigada, Pro. Obrigada, querida. Então, tudo certinho. Então, tá. Então, eu vou parar a gravação aqui para que eu possa fazer, então, transformar em YouTube, né? O link no YouTube. Quero desejar aí